Todos os nossos painelistas, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. O evento vai ser moderado em português e durante a apresentação da nossa amiga e colega Luz Adriana de Dois Quebradas, na Colômbia, a moderação será em espanhol. Então, durante esse momento, vocês terão um serviço de interpretação disponível para o português, tá? É só selecionar aí abaixo. Bom, vamos esperar alguns minutos para dar a hora certa e começar. E vejo que já temos pessoas no público nos assistindo. Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, também dar as boas-vindas à vice-prefeita de Franco da Rocha, Lorena Oliveira. Muito obrigada, Lorena, pela sua presença. Vi que conversava um pouco com Sóstenes no início da nossa chamada. Também cumprimentar Beatriz Carneiro Menezes, coordenadora do programa Promorá, de Recife. Recife também, que é outro hub de resiliência global e faz parte dos hubs do Brasil. Então, esse encontro de hoje a gente vai fazer em português. Era um desejo muito grande fazer em português. O Brasil é um parceiro muito importante da iniciativa. O evento, então, será conduzido em português e temos à disposição um serviço de interpretação simultânea para o espanhol e para o inglês. Então, se quiserem utilizar esse serviço, lhes convido a ativar a interpretação clicando no ícone em forma de globo terrestre abaixo da página de Zoom e selecionando o idioma desejado. Bom, hoje, com a ajuda desses panelistas tão ilustres nos seus temas de trabalho, propomos discutir o papel das políticas de resiliência no desenvolvimento de territórios urbanos periféricos e de comunidades mais vulneráveis. Muitas vezes, e sabemos, principalmente na América Latina, que essas comunidades estão expostas, muito mais expostas aos riscos, por se caracterizarem condições urbanísticas e socioeconômicas precárias que agravam essa vulnerabilidade a desastres. Ouviremos, então, a experiência dos nossos colaboradores de hoje. Mas eu gostaria de comentar dois aspectos, alguns pontos da revisão de meio período do Marco de Sendai, que aconteceu esse mês em Nova York. Primeiro, queria falar um pouco da meta B, que é reduzir substancialmente o número de pessoas afetadas em todo o mundo por desastres. Então, a informação que a gente tem desde o Marco de Sendai é que o número de pessoas afetadas por desastres por 100 mil habitantes aumentou de 1.147, do período de 2005 a 2014, para o número de 2.066, pelo período de 2012 a 2021. Então, sabemos, isso já é do nosso conhecimento, que há um aumento de pessoas afetadas por desastres e há também um aumento na frequência e na intensidade dos desastres, principalmente em função dos efeitos climáticos. Mas também há um outro dado que eu acho que é muito interessante, faz parte da nossa missão,
que é em relação à meta-E do Marco de Sendai, que é aumentar as estratégias nacionais e locais de redução de risco de desastre nacional e locais. Então, o número de países com estratégias nacionais de redução de risco de desastres aumentou de 55 em 2015 para 125 em 2021. Então, o número de países com estratégias que promovem a coerência e a conformidade das políticas, principalmente com o desenvolvimento sustentável e o Acordo de Paris, chegou a 118, em comparação a apenas 44 em 2015. Hoje, temos um total de 99 países que relatou ter governos locais com estratégias de redução de risco de desastre. Bom, esse número é global. Evidentemente que é um número ainda tímido para as necessidades do planeta. Mas, em nosso favor, e acho que esse é parte do trabalho de todos nós que estamos aqui hoje, na nossa região, nós estamos avançando. Então, hoje temos um número de 720 cidades na região comprometidas somente com esta iniciativa. As cidades que estão comprometidas e já têm outros marcos de redução de risco de desastre e de construção da resiliência. Então, gostaria agora, vamos ter, no espaço final desse lab, um espaço de perguntas e respostas para o público, e essas respostas podem ser deixadas no chat. Gostaria de passar a palavra agora para o meu colega Clemon da Cruz. Muito obrigada e eu desejo um bom lab para todos. Muito obrigado, Adriana, por essas palavras de abertura. É um prazer estar com vocês hoje, com toda a audiência, para falar de um tema tão importante, a da integração dos territórios periféricos na agenda municipal de resiliência a desastre. E vamos iniciar, sem mais tardar, esse lab com uma primeira apresentação por parte do senhor Rodolfo Moura, diretor de mitigação e prevenção de risco na Secretaria Nacional de Periferias, vinculada ao Ministério das Cidades no Brasil. Rodolfo, muito obrigado por estar conosco hoje e deixo a palavra a você para a sua apresentação. Agradeço, Cleman. Agradeço o convite, o seu convite da Adriana para estar participando dessa conversa de aproximação importante, de discussão dessa temática e dessa temática nas e para as periferias. Mas antes de, acho que, me apresentar direito, apresentar a secretaria e o departamento que eu estou à frente, queria saudar, as pessoas que vão complementar essa discussão, a Beatriz Menezes, representando o Recife, saudar a Lorena Oliveira, vice-prefeita de Franco da Rocha, que conheço muito bem o município, saudar o Sostenes Macedo, diretor da Defesa Civil de Salvador, e a Luz Adriana, diretora de gestão de risco dos Quebradas, na Colômbia. Colômbia, que é uma inspiração para a gente também em gestão de risco. Até essa semana estava em conversa com Javier Pava, que você deve conhecer também, Adriana. O Cleman, como nós conversamos e como a Adriana falou, com uma parceria que se inicia aqui, a gente fez uma apresentação sobre essa secretaria que a gente está e quais são os nossos desafios. E que eu quero compartilhar esses desafios com vocês aqui e entender como é que a gente pode trazer mais segurança para as pessoas e para as periferias do nosso país. A Secretaria Nacional de Periferias, ela surge como um atendimento de uma demanda muito forte dos movimentos sociais por moradia, por reforma urbana, movimentos sociais pró-periferias, que entendem as periferias, mas também das andanças e do entendimento do presidente Lula no seu momento de campanha. Acho que é uma resposta muito forte à criação dessa secretaria. A gente está dentro do Ministério das Cidades, um ministério recriado, e que, novamente, vocês, por serem representantes de municípios, devem entender também, devem compreender a importância de ter um ministério voltado diretamente para os problemas
que nós enfrentamos nas nossas cidades, que tem um caráter histórico, né, de segregação socioespacial, de construção social do risco em si. E eu acho que esse status do Ministério das Cidades, o Ministério das Cidades voltando e com suas secretarias, vem a responder anseios da sociedade e anseios das próprias prefeituras. Eu acho que esse é um pouco o tom dessa fala inicial. A Secretaria Nacional de Periferias hoje conta com 2 departamentos. Um departamento que trabalha principalmente com urbanização de assentamentos precários, principalmente, e regularização fundiária, para a gente ter uma noção muito básica, assim, em termos do que a gente está tratando. A gente tem no Brasil, segundo a Fundação João Pinheiro, quase 25 milhões de domicílios inadequados. Falando de domicílios inadequados quanto à infraestrutura urbana, inadequação edilícia, inadequação fundiária. São milhares de aglomerados subnormais, mais de 5 milhões de domicílios em aglomerados subnormais. Aglomerados subnormais é a proxy, né, que o IBGE utiliza para definir, né, favelas, comunidades, assentamentos precários. Então, a gente vê o tamanho do problema e a importância de ter uma secretaria e um departamento tratando desse problema. E ao lado, né, o departamento que eu estou representando aqui, que estou hoje como diretor, é o departamento de mitigação e prevenção de risco. Ele tem alguns desafios, vocês sabem bem que gestão de risco, a temática de risco, e a gestão de risco funciona como um sistema, né? A gente tem um momento de conhecimento, a redução do risco, agir na resposta, e esses, se puder ser dividido em 3 etapas muito sintéticas ou resumidas dessa gestão de risco, o nosso papel está muito ligado aqui no departamento com a redução, com conhecimento através dos mapeamentos de risco e com a redução de risco por meio da contenção de encosta. Vou falar um pouquinho depois direito dessas duas, das principais ações que temos aqui, mas para dar um passo inicial, a gente tem um dado hoje, acho que dos melhores ou mais atualizados, que cada vez mais precisa e necessita de atualizações, que são um dado CEMADEM e IBGE, uma composição entre o CEMADEM e o IBGE, que apontou que a gente tem mais de 8,3 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco no país, em áreas de risco de deslizamento, inundação e enxurrada. Um número expressivo que pode ser maior que esse, que precisa ser qualificado. A gente tem uma frase que a gente tem utilizado muito aqui, que a gestão de risco só se faz com conhecimento, né? Com antecipação. Só se governa, só se tem governança de risco com antecipação. Só tem essa forma, só conhecendo o problema que eu posso atuar de maneira preventiva. Conhecer o problema é exatamente não tapar o sol com a peneira, né? É escancarar o problema. Dizer, os municípios que estão aqui presentes são municípios que têm aglomerados subnormais, que têm precariedade e que têm muito a fazer. E que também são referência por terem feito, na sua trajetória, muito em favor da gestão de risco nesses diferentes campos que eu comentei. Mas nunca é o suficiente, ou ainda não é o suficiente. A gente tem muito a fazer e o papel da secretaria, do Ministério das Cidades, desse departamento, é apoiar para que a gente crie caminhos de resiliência, caminhos de redução de risco. Hoje, nessa fala de sistema, né, a secretaria aqui em si, o departamento em si, ele tem um papel que se soma a outras secretarias e a outros ministérios, como o Ministério da Integração, onde está a Secretaria Nacional de Defesa Civil, mas o Ministério das Cidades e essa secretaria, por enquanto, né, tem o papel de financiar
tanto os planos municipais de redução de risco, que aonde estão definidos os mapas, os mapeamentos, a setorização de risco. O melhor instrumento que a gente tem hoje no Brasil, detalhamento de risco, mas que precisa de uma qualificação, de uma mudança metodológica, principalmente para que a gente, com nossos mapeamentos, não produza remoções desnecessárias, para que a gente, na ânsia de reduzir o risco, tire as pessoas do local que vivem, e não reduza, e não controle, ou não coloque infraestrutura para reduzir o risco e as pessoas se mantenham no seu lugar de convivência, onde tem suas relações sociais. A outra fonte, o outro caminho de instrumentos ou de ações que nós financiamos aqui são as obras de contenção de encosta. São obras de contenção de encosta que estão presentes em Salvador, que estão presentes no Recife e que a gente gostaria muito que estejam presentes também em Franco da Rocha. E presentes no Brasil como um todo. Mas aí eu queria contar o que a gente encontrou, né? Acho que é importante dizer que a gente está há pouco tempo aqui, por ser uma secretaria nova, por ser um ministério recriado e por estar no início de governo, a gente encontrou do governo passado uma terra arrasada, falta de recurso para investir nesse tipo de iniciativa. Para a gente ter uma noção, desde 2013 não há uma seleção pública para contenção de encosta, para novos contratos. Então a gente tem lutado muito para que tenha recurso de prevenção, né? A gente está tratando de prevenção aqui, para novas obras de contenção de encosta, novos contratos com outros municípios que não foram contemplados historicamente pelas ações feitas pelo governo. Eu acho que esse é um esforço diário dessa secretaria, buscar formas de financiar novas obras de contenção de encosta. E assim, eu entendendo claramente que não são só as obras de contenção de encosta e não são só os planos municipais de redução de risco que a gente coloca aqui que dão conta da problemática, né? Gestão de risco se faz não só com medidas estruturais, e é muito importante que a gente tenha medidas não estruturais que são tão importantes quanto essas medidas estruturais. Eu queria pautar nessa fala inicial também que há necessidade de uma mudança de paradigma da forma de como essas obras de contenção de encosta são feitas e da necessidade de mudança de paradigma para outras tipologias de obras mais verdes, mais integradas, principalmente num contexto de mudanças climáticas, de emergência climática. Eu acho que esse é um outro ponto que eu quero tocar. Mas as obras, voltando para as obras de contenção de encosta, a gente não pode mais financiar obras que não sejam integradas com o seu entorno, que sejam monofuncionais. A gente precisa de obras multifuncionais, que tenham uma integração com o território em si, que sejam apropriadas pelas pessoas que vivem nas periferias ou nos locais que estão contemplados. A gente tem claro aqui que o Brasil tem várias situações de risco de diferentes escalas, mas a gente tem uma necessidade, eu acho que intrínseca ao nosso trabalho, que é pensar nos mais vulneráveis, naqueles que vão ser mais impactados, principalmente no contexto de mudanças climáticas. O nosso esforço diário, nosso pensamento diário é nesse sentido. Eu não queria me estender tanto numa fala de abertura, Clemar, não sei como é que está meu tempo também, mas vou usar alguns minutinhos agora para falar um pouco mais do futuro e pincelar outras ações que a gente tem discutido com relevância da Secretaria. Do futuro, a gente tem discutido outras possibilidades de financiamento, outras ações orçamentárias que vão versar sobre as soluções baseadas na natureza, sobre as infraestruturas verdes, outras formas de intervenção, talvez
não seja o melhor nome, mas é enfrentar as fragilidades urbano-ambientais das periferias com outras formas de intervenção, muito mais relacionadas com essa nova lógica que busca enfrentar a forma de desenvolvimento que nos trouxe até aqui, né? Eu acho que não adianta a gente ter as mesmas soluções de décadas passadas para os problemas que nós temos aqui. É uma complementação. A forma de complementação é a gente buscar outras formas de iniciativa e outras formas de fomentar que outras tipologias de intervenção venham a enfrentar o problema no contexto que estamos vivenciando e contexto que nós estamos criando conhecimento para investir nesse campo. Eu acho que isso é um papel que a gente tem. E eu queria falar aqui, para passar também, abrir caminho para as outras falas, dizer que a Secretaria tem olhado as periferias não só como vulnerabilidade e fragilidade, tem olhado as periferias como potência. A ausência do Estado em muitas delas fez com que os moradores buscassem formas de sobrevivência, de produzir sua cultura, por exemplo, fomentar a cultura daquele local, fomentar uma iniciativa de esporte, de segurança alimentar. São diversas formas também. E eu acho que tem uma forma que é relacionada ao que a gente vem comentar aqui, que resiliência também é resiliência, eu pelo menos entendo ela, que as pessoas têm que ser resilientes em si, né? As pessoas têm que ser resilientes, têm que saber onde estão, o que podem fazer em grupo e também de maneira individual, mas resiliência é a capacidade de enfrentamento. A capacidade de enfrentamento é municipal, mas a capacidade de enfrentamento também tem que ser pessoal e comunitária. E eu acho que é entender que na periferia e nesses locais mais precários há potencialidade também de enfrentamento, que não são só através das medidas estruturais, mas também das medidas não estruturais. Eu fico com uma última reflexão, que é a seguinte: nos dois campos que a gente atua aqui, tanto na urbanização e regularização fundiária, né, e na prevenção e mitigação de risco por meio dessas iniciativas que eu disse, muito se pensou no território a partir do seu ambiente externo, né, do meio físico em si, da infraestrutura urbana que compreende aquele território. Eu acho que o nosso desafio tem sido colocar também as pessoas, os moradores, aqueles que estão dentro das casas, para pensar formas de perpetuar essa política pública, politizar essa política pública e, principalmente, manter essa política pública. Clemã, Adriana, e os colegas aqui, eu fico por aqui e passo a palavra. Espero não ter me estendido demais. Muito obrigado, Rodolfo. Convido você a ficar conosco para compor a primeira mesa que vamos abrir agora, junto com as autoridades municipais brasileiras que nos acompanham para esse lab. Então, eu tenho o prazer de chamar também para a mesa a senhora Beatriz Menezes, coordenadora interina do programa Promorar no Recife, a senhora Lorena Oliveira, vice-prefeita de Franco da Rocha, e o senhor Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador. Também Cidade Hub de Resiliência com Recife, da iniciativa Construindo Cidade Resiliente 2030. Sejam bem-vindas, bem-vindos, e vou explicar a dinâmica dessa mesa para o nosso público. Então, vamos fazer uma mesa sem apresentações, vai se tratar mais bem de uma conversa, a partir de perguntas preparadas pelo nosso escritório e depois pelas perguntas do nosso público. Então, eu convido, mais uma vez, o público a deixar suas perguntas no chat para os nossos painelistas. Mas vamos começar desde já com uma pergunta para a Lorena, para a vice-prefeita que nos acompanha hoje. É um grande prazer poder contar com sua participação. E a minha primeira pergunta para você, eu queria saber, desde sua posição de liderança, como você
De qual maneira você acha que a agenda de resiliência pode contribuir para os territórios periféricos, para as comunidades mais vulneráveis? Olá, bom dia a todos e a todas. Antes de responder, eu queria fazer aí um cumprimento aos membros da mesa, a todos que estão nos assistindo, ao público que está nos assistindo, agradecer o convite, a Adriana Campelo, saudá-la e agradecer o convite e a oportunidade de participar dessa mesa tão importante, tão significativa para nós aqui em Franco da Rocha, Cleiman, nosso mediador, também agradecê-lo. Tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente, de Juiz de Fora, conhecer o trabalho e sua fala foi uma inspiração aqui para a continuidade dos nossos projetos, dos nossos trabalhos. Rodolfo, representando o Ministério das Cidades, diretor de mitigação de risco, de mitigação e prevenção do risco, da Secretaria Nacional de Periferias. Eu queria aproveitar para falar, fazer um cumprimento especial pela criação dessa secretaria que olha para os nossos territórios, ao perceber, saber que o governo federal cria uma secretaria como essa, nos aquece o coração de saber que temos um governo que se preocupa e que olha para as cidades periféricas naquilo que é mais necessário, né? E principalmente quando a gente fala aí do trabalho de prevenção, quando tivemos já várias experiências recentes com o governo federal passado, que nos mostrou, inclusive, que não existia nenhum olhar, inclusive no olhar orçamentário, na priorização orçamentária para o trabalho de prevenção. Então, cumprimentá-lo, Rodolfo, pela sua fala. Você que conhece muito bem o território, que conhece muito bem a cidade de Franco da Rocha, tenho certeza que vai fazer um trabalho muito produtivo para nós, para o conjunto aí das cidades que dividem problemas tão comuns. Cumprimentar a Beatriz Menezes, da cidade de Recife, os sócios da Defesa Civil de Salvador, já conversamos um pouquinho antes aqui de começar, estamos compartilhando aí ideias, inclusive queremos conhecer mais profundamente a experiência de Salvador, inclusive presencialmente, já tendo ciência do trabalho de sucesso que vocês fazem aí. E a Luz Adriana, diretora de gestão de risco da cidade de Ilhas Quebradas, na Colômbia, cumprimentá-la também, vai ser muito bom poder ouvi-la. E aí já diretamente respondendo a sua pergunta, e começando o debate aqui da nossa mesa, Franco da Rocha é uma cidade, estava refletindo hoje aqui ao começar a minha fala, que já se reconhece como resiliente, acho que mesmo antes deste conceito estar pautado aí nas políticas públicas. Temos uma parte da nossa equipe que está aqui assistindo e acompanhando, e a nossa atividade de hoje, que estamos aqui construindo a resiliência de Franco da Rocha juntos já há alguns anos, vai saber e perceber por que eu falo isso. É uma cidade que convive com enchentes há décadas, né? A primeira grande enchente que a cidade enfrentou foi em 87, onde, por dias, todo o centro da cidade ficou em uma área alagada. E aí, para fazer também a contextualização da minha resposta, queria fazer essa caracterização de Franco da Rocha, que é uma cidade periférica, região metropolitana de São Paulo, assim como tantas outras cidades periféricas que surgem e crescem ao entorno das grandes metrópoles, onde a população vem para cá em busca de área para viver, área mais barata, terra mais barata, e a cidade foi crescendo de uma maneira desordenada, assim como tantas outras no Brasil. Então, o centro da cidade está localizado em um vale, em uma área de alagamento, e aí desde 87, então a primeira grande enchente, são décadas e décadas de enfrentamento às enchentes. Só esse ano tivemos 13 episódios de enchente no centro da cidade. A cidade cresceu e foi ocupada nas encostas, né? Foi crescendo e se desenvolvendo nessa ocupação das encostas de maneira não planejada, como a gente já sabe, como a gente já divide esse problema com tantas outras do país. Então, ela, diante dessa característica, teve que se desenvolver resiliente. Então, e aí, quando a gente pauta esse princípio no desenvolvimento das políticas públicas, a gente percebe que a gente já faz isso há muitos anos, e a gente percebe o quanto a gente precisa
pautar, ao pensar o planejamento da cidade, pautar o conceito da resiliência, que é algo que a gente já faz, mas de maneira organizada. Conhecendo o território, o Rodolfo falou disso, né, a gente precisa conhecer o território, envolver a comunidade, envolver as pessoas nessa discussão, envolver a equipe, envolver os agentes públicos, é um trabalho que a gente vem fazendo, e eu queria ressaltar que nós vivemos nas cidades, né? Então, os gestores públicos municipais, o Rodolfo também falou disso, são os responsabilizados e mais acionados diretamente. O ano passado tivemos uma grande tragédia, com 18 óbitos no escorregamento de uma área que a gente chama do núcleo da São Carlos, né, que é um bairro aqui de Franco da Rocha, a Rua São Carlos, bairro do Jardim dos Reis, e nós, gestores públicos, eu, vice-prefeita hoje, o doutor Divaldo, nosso prefeito, à frente da cidade, nos responsabilizamos muito, né, por este enfrentamento, por este trabalho de prevenção, e quando ele ocorre, dar respostas, trabalhar para impedir que ele aconteça, mas é um trabalho muito importante que a gente precisa fazer localmente, mas envolvendo os outros agentes, por isso a minha menção aí ao reconhecimento do governo federal, porque é um trabalho que precisa, este conceito da resiliência desenvolvido aqui no território local, precisa ser compartilhado com os governos, os outros entes federados, governo estadual, governo federal, precisa trabalhar em conjunto, principalmente porque parte das grandes intervenções, obras estruturantes, o Rodolfo falou aí da construção dos muros de contenção das encostas, preciso ter este papel de financiamento muito grande, compartilhando a responsabilidade com os municípios. Então, tratar a resiliência envolvendo o governo federal, envolvendo o governo estadual, envolvendo a sociedade, eu acho que é um caminho para que a gente paute a resiliência no território local, para que a gente consiga desenvolver as estratégias. Então, o Franco da Rocha hoje tem um conjunto de obras estruturantes, de piscinões, muito com financiamento também do governo do estado, esperamos que na contenção dos muros a gente tenha financiamento do governo federal, mas não somente vamos ficar pautado nesse tipo de obra, e tem ações também sendo desenvolvidas, acho que a gente vai ter oportunidade de falar dela, que são ações localmente e de maneira comunitária desenvolvidas para que a gente possa trazer este conceito da resiliência aqui de forma mais local. Obrigado, Lorena. Justamente, você pode nos contar um pouco sobre uma ou duas dessas ações que você está mencionando? Sim, Clemer, a primeira experiência que eu queria compartilhar, eu vou cumprimentar a equipe da Secretaria de Habitação, uma secretaria que a gente criou recentemente, criou no ano passado, pós-evento, pós-desastre, que aprovou esse ano uma legislação de ATIS, que é de Assessoria Técnica de Habitação e Interesse Social. Então, essa legislação nos permite construir uma política de intervenção a partir do nosso plano municipal de redução de riscos, né, que foi construído em 2021, inclusive com a colaboração e uma parceria com a Universidade Federal do ABC, a partir desse plano municipal de risco e da identificação das áreas prioritárias para que haja intervenções e mitigar o risco ali das moradias, pensando num conceito local de núcleo, de residência, a TIS, né, o nome que a gente dá, essa legislação nos permite fazer a contratação de uma assessoria técnica para que haja projetos de intervenção localmente construídos e desenvolvidos, compartilhados com a comunidade, com a população que vive ali no território, então financiados pelo município e executados também pelo município em parceria com outros entes federados, outros entes institucionais. Vou dar o exemplo aqui do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a gente tem uma experiência já compartilhada com eles, para que hajam obras, muitas vezes de pequena intervenção,
localmente construídas e desenvolvidas nos territórios, que mitiguem o risco ali e que não haja a necessidade de remoção dessas famílias, dos seus territórios, da sua residência, Rodolfo falou disso, né? E que poderia ser evitada todo esse trabalho que envolve muito recurso, que envolve uma mudança ali na rotina, na vida das pessoas. Então, a gente pode fazer intervenções, muitas vezes pequenas, às vezes grandes, mas junto com a população, e essa legislação foi aprovada este ano. A gente está na fase de contratação dessa assessoria técnica, contratação de um pacote que a gente chama de cesta básica de materiais para que seja ofertado esse material. A primeira experiência vai ser realizada, inclusive, na área onde houve essa tragédia no ano passado, no núcleo de São Carlos. Vai ser realizado um muro de contenção no sistema de multirão com a população. CAL está envolvido neste processo de assessoria técnica, e a solução ali desenvolvida junto com a nossa equipe da habitação foi construída dessa maneira compartilhada, solução técnica, e vai começar a ser executada aí nos próximos meses, esperamos. Então, começando por lá, por essa área onde houve a tragédia, mas a gente está trabalhando para ampliar, dando prioridade para aqueles núcleos onde há maior risco, onde atende o maior número de pessoas, né, nessa priorização, e para a população de baixa renda. Então, tem alguns critérios sociais, até considerando que as pessoas atingidas por essas tragédias, né, são pessoas do recorte aí da vulnerabilidade social, a gente sabe disso, aqui em Franco da Rocha, no Recife, em Salvador, tem um recorte social muito grande, né, quem é atingido por tragédia, e por isso o risco não é ambiental, né, ele é socioambiental, ele é construído aí a partir desta forma como a gente constrói a nossa sociedade de maneira desigual, como a gente ocupa as cidades e os territórios de maneira desigual. Então, a primeira experiência a compartilhar é essa, a gente começou a construir esse ano, espero que em breve a gente tenha muitos frutos para compartilhar e mostrar uma experiência muito exitosa. E a segunda, rapidinho contando, que foi inclusive na oportunidade que eu conheci o Cleman, foi assinando convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde nossos servidores estão participando de um programa de pós-graduação, 24 servidores, programa de pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora, em cidades resilientes. Então, são servidores do conjunto da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento Urbano, da Saúde, da Assistência Social, da Habitação, da Defesa Civil, enfim, considerando que este é um enfrentamento que precisa ser feito de maneira multissetorial, envolvendo o conjunto dos agentes públicos neste enfrentamento. Eles começaram a formação, inclusive tem parceria, né, do MDR, começaram a formação, e ao final do curso vão construir o nosso plano municipal de resiliência, nosso plano local de resiliência, envolvendo aí todas as áreas e fazendo esse enfrentamento que a gente acredita e tem certeza que precisa ser feito em conjunto. Ao começar o curso, muitos dos alunos, inclusive, questionavam, mas o que a minha área tem a ver com resiliência? Acho que a minha área não tem um papel de contribuição nesse processo, isso é da área da Defesa Civil. E ao iniciar a formação, eles perceberam o quanto cada secretaria, cada área pode estar envolvida, deve estar envolvida. Eu tenho certeza que a gente vai construir um plano local de resiliência muito potente, e Sim. que a gente vai conseguir aí uma parceria para conseguir financiar o desenvolvimento dele. Sim, inclusive, Lorena, eu sei que tem vários alunos da pós-graduação que estão nos assistindo hoje, vários funcionários da Prefeitura de Franco da Rocha, e eu cumprimento a eles também. Obrigado pela fala, e eu queria passar agora a palavra para o Sóstenes de Salvador. A Lorena mencionou vários desafios, né, que eram encontrados na cidade de Franco da Rocha. Eu queria saber, desde a sua experiência mais na ponta, né, como gestora, quais são esses... tem desafios em comum
que vocês encontraram também em Salvador ao tentar levar essa agenda de redução de riscos e resiliência para territórios periféricos? Olá, Clemon, bom dia a você, bom dia, querida amiga Adriana Campelo, parceira dessa Defesa Civil de há muito, de várias jornadas, satisfação muito grande em participar ao lado da prefeita Lorena Oliveira, desse colóquio, também do Rodolfo, diretor da Secretaria Nacional, que bem representa essa área dessa temática, que invariavelmente são as localidades em que nós nos debruçamos, as periferias, a Beatriz de Recife, que tem aí um histórico de atuação nessas discussões de uma cidade muito parecida com Salvador, com características muito próximas, nas discussões da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito João Campos, inclusive junto com a nossa vice-prefeita Ana Paula Matos, que são coordenadores de temáticas importantes na Comissão Permanente de Cidades Suscetíveis a Desastres Naturais, o João Campos com o avanço do nível do mar, Salvador com as cidades suscetíveis a escorregamento de terra, a Luiz Adriana da Colômbia, parceira também, hub de resiliência como Salvador. Então, Clemon, a prefeita ela falou muito bem desses desafios, como o Rodolfo também ampliou a discussão, dessas localidades. Eu fiz algumas anotações, até porque, em não se tratando de uma apresentação, nos impede fazer um debate mais didático, mais num formato de discussão. Então, talvez o primeiro grande desafio da nossa cidade, Salvador tem uma característica muito própria, ela foi constituída numa falha geológica, e quem conhece a nossa cidade e que vem nos visitar pelos encantos, conhece a cidade baixa, conhece a cidade alta, e essa beleza dessa diferença de patamares é provocada por um fenômeno geológico que aponta um risco que vem de forma muito aderente a essa temática. Infelizmente, invariavelmente, as construções que foram edificadas na nossa cidade, ao longo dos anos, dos últimos 10, 15, 20, 30 anos, ao longo da história de Salvador, se consolidou justamente nessas áreas com maior risco geológico, na falha geológica da nossa cidade. Então, Salvador tem uma topografia extremamente complexa, topografia essa que possibilita termos problemas em algumas áreas de risco, de diversas formas de riscos distintos, riscos hidrológicos, riscos geológicos, e esse é um desafio que vem sendo debatido mais avançado aqui por parte da Prefeitura de Salvador, o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos. E ainda lá atrás, quando iniciada a reestruturação da nossa Defesa Civil de Salvador, em 2016, com o então prefeito Assemineto, tomou essa discussão de defesa civil como algo muito necessário, premente, de que seria a nossa principal atividade de garantir a vida dos soteropolitanos. Nós, ao longo dos anos, a prefeita Lorena citou, me parece que em 2022 foram 18 cidadãos de Franco da Rocha que perderam as suas vidas na oportunidade daquelas tragédias das chuvas, como Recife também, e região metropolitana, com 132 pernambucanos com as suas vidas perdidas. E aí a gente envolve a discussão das mudanças climáticas, que é tema presente em toda essa nossa atuação das cidades, das defesas civis. Petrópolis, com 240 vidas perdidas de fluminenses, irmãos fluminenses, no episódio também do ano passado. Salvador viveu isso no passado mais afastado, de tal forma que tomou a decisão de fazer uma mudança real, concreta, não só nas discussões, mas na implementação de políticas públicas que fossem voltadas a respostas que garantissem a preservação da vida dos soteropolitanos. Me parece que nessa primeira parte da sua indagação eu aponto os problemas, mas também já inicio aí, Clemon, a necessidade de apresentar a transformação que foi constituída a partir de 2016. Com essa nova Defesa Civil, um organismo com recurso próprio, orçamento próprio. O Rodolfo falou das problemáticas voltadas às construções, às execuções das contenções de encostas. Nós avançamos ainda mais, não aguardando apenas os recursos de governo federal ou estadual. Nós temos aqui feitas com o indicativo da Prefeitura de Salvador, com a execução do governo do Estado, com recursos do governo federal, que vem passando aí ao longo dos últimos governos, pelo menos dos últimos 3, 4 governos. Então, essas execuções de contenções foram iniciadas com o projeto ainda de 2011, 2012,
em que ainda estão sendo liberados esses recursos e executadas essas obras. Salvador não cruzou os braços, aguardando essas execuções. E aí, Rodolfo, eu aproveito para dizer que é muito oportuna a criação dessa sua diretoria e de que será muito bem recebida em Salvador para que nós possamos discutir a implementação de novos valores, novos recursos, de novas tratativas para a nossa cidade. Mas, concomitante a isso, Adriana Campelo, prefeita Lorena, Beatriz, Luiz, nós também iniciamos uma série de tratativas próprias da cidade de Salvador. Então, instituímos aqui nosso Plano Municipal de Redução de Riscos, com uma série de programas, capacitando os moradores das áreas de riscos por meio dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, os NUPDECs. Avançamos mais com as nossas crianças e jovens, com quase 10 mil crianças de Salvador, por meio do Programa de Defesa Civil nas Escolas, do PDCE, capacitando as crianças, os professores, os dirigentes escolares e suas famílias. Também os NUPDECs mirins, com crianças e jovens das comunidades com vulnerabilidade não só social, mas, sobretudo, vulnerabilidade de risco geológico para essas comunidades, e também com a capacitação constante. E amanhã, inclusive, formamos mais uma turma aqui, todos os meses, com moradores leigos e especialistas, engenheiros civis, engenheiros ambientais, bombeiros militares, bombeiros civis, que têm uma pretensão de servir a cidade, servir aos seus irmãos, como voluntário da Defesa Civil de Salvador, e hoje nós já temos aí mais de 3 mil voluntários capacitados por nossas equipes. É claro que essas capacitações são importantes, é o nosso primeiro braço, é a nossa primeira porta de entrada, é a conversa constante com as comunidades, e aí eu observo que uma das nossas grandes dificuldades é justamente o acesso a essas localidades, o acesso a essas comunidades. E nós conseguimos, assim, adentrar com as capacitações, com as conversas constantes e continuadas. Nós capacitamos e mantemos um fortalecimento ano a ano junto a essas localidades. Esse fortalecimento tem a pretensão de manter uma liga entre poder público e comunidades. Somado a isso, nós desdobramos com uma comunicação constante e permanente com a imprensa local, televisão, rádios, blogs, sites, imprensa escrita. Então, nós conversamos diariamente com todos os meios de comunicação aqui da nossa cidade, o que vem, obviamente, a desdobrar em uma comunicação mais fácil, mais rápida com o seu José, com Dona Maria, dentro das suas casas, com uma fala muito mais simples para que a gente possa impactar efetivamente a vida dessas pessoas e que elas compreendam que uma orientação de um técnico da Defesa Civil, por exemplo, de evacuar, de sair da sua casa quando notificada, que não é apenas um ato autoritário do poder público para que ela se afaste do seu bem que foi constituído ao longo de sua vida, mas sim que nós estamos querendo proteger o bem maior, o bem inalienável, que é o bem da vida. E com isso nós reduzimos a zero as mortes em Salvador nesse último período. Então, isso tudo para fazer essa primeira abordagem desses primeiros 5 minutos que me foi concedido, Clemão. Sim, e justamente você está mencionando esse trabalho com as comunidades. Eu gostaria de dar a oportunidade de você compartilhar para a mesa um caso concreto, né, de trabalho com comunidade em territórios periféricos. A última vez que nós encontramos, você tinha me mencionado o trabalho na comunidade das Guerreiras Zeferinas. Você quer compartilhar esse trabalho com a mesa? E eu vou pedir para você falar um pouquinho mais devagar para garantir a interpretação para o espanhol e para o inglês. Como você disse que a grande maioria dos presentes falariam em português, eu aproveitei para garantir os 5 minutos. Mas se me for oportunizado falar mais lento, eu garanto aí que eu consigo ampliar um pouco mais esse debate. Eu gostaria sim de falar do projeto Guerreira Zeferina, da comunidade Guerreira Zeferina, mas eu primeiro preciso falar de intervenções que nós trouxemos para cá, buscamos em Recife, buscamos no Espírito Santo, que foram as geomantas. É uma tecnologia, Rodolfo, você que está à frente aí da direção da Secretaria de Cidades Periféricas, das áreas periféricas das cidades, de baixo custo, que você consegue atingir rapidamente, dependendo do tipo de solo, dependendo dos estudos feitos pelos geotécnicos das nossas defesas civis, uma gama muito grande de áreas que vão proteger famílias. Então, Salvador já conta hoje com recursos próprios, com 261 áreas protegidas por geomantas e 26 em curso autorizados pelo prefeito Bruno Reis no lançamento da última Operação Chuva em abril desse ano. Somado a isso, são mais de 200 milhões de reais investidos em contenções de encostas, com recursos da Prefeitura de Salvador, em mais de 150 contenções e áreas
que foram executadas ou estão sendo executadas na nossa cidade, com 50 milhões agora sendo também executados por nossa prefeitura. Isso tudo, Clemon, é importante e necessário somar aos esforços da constituição de um centro nosso próprio, da nossa Defesa Civil, de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Salvador. Rodolfo citou mais cedo o CEMADEM. Nós não aguardamos, por exemplo, os informes que são dados em âmbito federal. Não é por nada, é porque nós entendemos e observamos que, muitas vezes, esses encaminhamentos e esses alertas são dados de forma que não chegue aqui com a necessidade de velocidade e celeridade que nós precisamos para informar as comunidades locais. Então, em 2016, nós formamos o Centro Municipal, nosso Centro de Monitoramento da Codesal, que contém sistemas de alerta e alarme, sistemas, por exemplo, estações geotécnicas, estações meteorológicas, estações pluviométricas, de tal modo que a gente possa enxergar toda a cidade de Salvador. Me parece, Beatriz, me corrija se eu estiver errado, que Recife, inclusive, partiu para isso também. Agora eu vi o prefeito João Campos citando. Então, as cidades, e aí é uma discussão que a gente precisa colocar aqui na mesa, precisam, prefeita Lorena, demais aqui presentes, precisam ter nas suas cidades, para que as respostas sejam dadas rapidamente para os seus munícipes. É impensável, inconcebível nos dias atuais, com mudanças climáticas tão rápidas, bruscas, os extremos climáticos estão aí para nos provar isso dia a dia, ano a ano, de forma tão repentina que nós fiquemos aguardando, por exemplo, orientações estaduais ou federais. Então, os centros onde as moradias se instalam, onde a vida acontece nas cidades, precisam efetivamente de estruturas semelhantes ao CEMADEC, e eu deixo aqui à disposição para conhecimento de todos, para que essas respostas sejam dadas para as pessoas. Como desdobramento, Clemon, nós fazemos o mapeamento das áreas de risco, e esses mapeamentos apontam o nosso plano de ação estrutural, que faz justamente um estudo desses megapoligonais, com 10, com 20 hectares, áreas grandes, para que as áreas de execução de obras, que não é uma pretensão da Defesa Civil, mas sim da Secretaria de Infraestrutura e Obras da nossa cidade, ou mesmo estadual, ou mesmo com recurso federal, possam garantir a execução de intervenções que garantam a segurança, ao mesmo tempo que façam a discussão urbanística dessas localidades. Para finalizar e apresentar esse ponto específico que você cita, nós temos aqui a antiga cidade de Plástico. Na oportunidade, eu era subprefeito da região do subúrbio ferroviário das Ilhas, uma grande região da cidade, com 300 mil habitantes. Eu pude ser subprefeito dessa localidade por 5 anos, e lá havia uma comunidade conhecida como Cidade de Plástico, onde as pessoas viviam, literalmente, pisando no esgoto, ao céu aberto. E o então prefeito Assemineto tomou a decisão de utilizar aquele espaço como um piloto para outras intervenções na cidade. Ali foram retiradas as famílias, havia uma resistência muito grande, porque as pessoas achavam que sairiam daquela localidade, até porque essa localidade está edificada em frente ao mar, a Baía de Todos os Santos, é um local belíssimo. Eles achavam que ali haveria a retirada deles para a implementação de algum projeto imobiliário, com especulação imobiliária econômica. Então, havia uma desconfiança, nós conversamos, informamos da real intenção do município, pagamos durante 1 ano e meio o aluguel social pela Prefeitura de Salvador, pela Defesa Civil, enquanto as obras aconteciam, e hoje realmente é um grande exemplo de intervenção do poder público municipal, com escola, com quadra poliesportiva, dentre outros equipamentos, onde essas 250 famílias retornaram para viver de uma forma digna. Igual a esse exemplo, nós temos também a comunidade Barro Branco, um local que foi motivo de tragédia em 2015 e em que nós primeiro executamos as obras de contenção de encosta para garantir a segurança dos moradores que ainda permaneciam, mas que a instituição das edificações com 120 unidades, também executadas com recurso próprio do município de Salvador, se deram para egressos de áreas de risco. Então, todas as 120 famílias que lá estão instaladas vieram de locais que em outrora levavam risco às suas famílias. Iguais a esses exemplos, nós estamos agora em curso, você, Clemon, Adriana, que fazem parte de organismos internacionais, participamos de uma série de certames para a instalação de jardim de chuvas, e aí conquistamos recursos para fazer esse jardim de chuvas na nossa cidade, em parceria com a Secretaria de Manutenção, com a Secretaria Cidade Sustentável. Também um dos planos de ações estruturais nossos aqui, da região de Vila Mar, cerca de 4 milhões de reais para instalação, para execução do projeto executivo, com recursos a fundo perdido, seja de governos britânico, francês, alemão.
também aqui com recursos da Prefeitura, para que a posteriori intervenções maiores sejam concebidas. E, por fim, eu gostaria de falar aqui do projeto Mané Dendê. Esse talvez seja o maior projeto que engloba 5 bairros pobres da nossa cidade. É um projeto de cerca de 700 milhões de reais que estão em curso, é uma parceria de uma tomada de financiamento com o BID, que a Prefeitura de Salvador constituiu, para que já está em curso, ou seja, a parte de macrodrenagem, a parte de requalificação dos canais, dos rios, também de retirada. Eu ouvi o Rodolfo falando de que não dá para a gente pensar em retirar as pessoas e colocar em locais muito distantes de onde viviam. Salvador é uma península, é um triângulo, ele fica apertado pelo mar, então efetivamente nós temos um problema muito grande de recolocação dessas famílias e buscamos, quando possível, recolocá-las, a exemplo da Vila Barro Branco, a exemplo do projeto Guerreira Zeferina e também do Mané Dendê, com a reestruturação dessas famílias nas mesmas localidades em que elas viviam anteriormente. Então, isso garante um sentimento de pertencimento, de relação comunitária com seus familiares, com as suas igrejas, o comércio local. Enfim, eu não tenho dúvida de que esse talvez seja o maior exemplo de transformação que Salvador vem dando aí nesses últimos anos e que o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula, iniciado lá atrás ainda com a CM Neto, nós estamos fazendo uma grande diferença na nossa cidade, qual eu deixo aqui à disposição dos presentes, dos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Prefeita, nós tivemos a oportunidade de ministrar uma palestra para esses seus servidores. E aí eu já aproveito para dizer que eu fiquei muito feliz em observar que são servidores multidisciplinares de uma série de pastas distintas e que Salvador, talvez o nosso grande ganho da nova Defesa Civil tenha sido dado justamente por esse trabalho multissetorial em que, via decreto, via legislação municipal, nós temos aqui uma coordenação com o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, que justamente tem uma comunhão de uma série de pastas, de secretarias e de órgãos que podem dar rapidamente respostas àqueles que são o objeto de nosso trabalho, de nossa existência, aquelas populações que, sem sombra de dúvidas, precisam de nosso apoio constante, que são as populações periféricas de nossa tão amada Salvador. Obrigado, Sóstenes. E espero que o público esteja anotando aqui os programas que você está mencionando. Aqui acreditamos muito na troca de aprendizagem, né, entre cidades. Acreditamos que as cidades são as melhores professoras para demais cidades. Salvador sempre esteve comprometido, né, nessas trocas de experiências. Então, agradeço novamente. E continuando com essa menção de ideias, de práticas, de intervenções em territórios periféricos, vou dar agora a palavra à Beatriz, desde Recife, que vai nos apresentar esse novo programa, o Promorar, bastante inédito no Brasil e no Recife, tanto pelo volume, né, de ações, de recursos dedicado para o tema de resiliência e de integração de territórios periféricos. Beatriz, então, se você puder nos apresentar quais são os maiores objetivos do programa Promorar e as ações envolvidas. Bom dia a todos. Obrigada, Clemão, obrigada, Adriana, pela participação, né, aqui nesse evento importantíssimo, especialmente para o Recife. Sóstenes citou aí várias parcerias que temos com a cidade de Salvador, enfim. Primeiro, contextualizar um pouquinho o Recife, para a gente, todo mundo entender o que a gente está falando. Recife é uma das capitais de estado mais antigas do Brasil, é uma cidade que é a primeira capital a completar 500 anos, tem uma história realmente bastante parecida com Salvador, tem um relevo bastante parecido com Salvador e compartilhamos aí da mesma região, nosso amado Nordeste. Recife é uma cidade completamente aterrada, então está em cima de uma planície estuarina rodeada por morros. Temos mais de 5 bacias dentro do Recife, bacias hidrográficas, temos mais de 14 mil pontos de deslizamento não, mas pontos de risco. A nossa Defesa Civil, aí, inclusive, já trocou várias figurinhas com a Defesa Civil de Salvador pelas nossas semelhanças. O ano passado, o Recife passou por um evento de enormes proporções, nunca antes visto na cidade. É uma cidade que já teve grandes enchentes. Tivemos grandes enchentes em 1969, tivemos grandes enchentes em 1975, mas no ano passado nós tivemos a maior chuva da história da cidade.
Choveu em uma semana no Recife o que chove em 6 meses na cidade de São Paulo. Então, foi uma coisa assim, sem precedentes. Houveram deslizamentos de terra, houveram alagamentos, a cidade ficou completamente embaixo d'água. Infelizmente, 48 recifenses vieram a óbito, apesar de todos os esforços que a prefeitura já vinha fazendo para mitigar esse risco, mas não é de uma hora para outra que a gente consegue conter 14 mil pontos de risco. Então, desde o início da gestão do prefeito João Campos, a gente buscava uma resposta sobre como enfrentar a questão das áreas de vulnerabilidade socioambiental do Recife, que é praticamente a cidade inteira. Hoje nós temos 545 comunidades de interesse social, que são justamente aquelas com menor infraestrutura, carência de moradia especificamente. É importante a gente lembrar que esses desastres, em questão social, eles acontecem não porque a população quer morar em área de risco, e sim porque ela precisa morar em algum lugar e se põe sob o risco, e cabe ao poder público realmente trazer uma solução para isso. Então, desde 2021, nós vimos tratando, junto com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sempre foi um parceiro da prefeitura, sobre como viabilizar uma captação internacional que conseguisse responder a esse problema. Então, nós vínhamos criando um programa, na época se chamava ProRecis, ele estava orçado em cerca de 800 milhões de reais, e estávamos com a carta consulta para ser apresentada ao governo federal, quase pronta, quando ocorreu o fenômeno das ondas de leste aqui em Recife. O prefeito, assim, a gente tem uma relação muito boa com o BID, o governo federal, à época, o pessoal da SAIM, da STN, que agora é CAID, eu acho, veio aqui, não existia a secretaria do Rodolfo, infelizmente, mas, enfim, e nós conseguimos dobrar o valor do financiamento. Então, conseguimos aí 260 milhões de dólares para a gente montar o programa. Conseguimos, em tempo recorde, aprovar a carta consulta, foi muito trabalho. Tivemos aqui uma equipe coordenada por mim, completamente dedicada em aprovar esse programa. Tivemos aí, no final, um apoio muito grande do governo federal, do presidente Lula, em agilizar os trâmites para envio ao Senado Federal, para aprovação na PGFN, enfim, e conseguimos aprovar esse programa em menos de um ano, o que é um prazo muito curto para uma captação desse tamanho. E foi aí que surgiu o Promorar Recife. O Promorar ele é composto de 3 componentes. O primeiro componente é um componente de urbanização integrada, onde nós vamos trazer a urbanização para 40 comunidades de interesse social do Recife. São 545, mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, foram escolhidas, né, aquelas comunidades através de critérios estritamente técnicos, que tinham uma carência maior de infraestrutura, que sofreram grandes alagamentos ou deslizamentos de terra no ano passado. Bebemos muito da fonte da Colômbia, então fomos a Medellín. Na verdade, antes das chuvas, nós estivemos em Medellín para entender o processo social, porque Recife entendeu, o prefeito João Campos compreendeu que obra a gente sabia fazer, como Salvador sabe fazer também muito bem, por causa do nosso solo. A gente precisava criar uma nova metodologia participativa e fomos atrás de Medellín, que é o berço do urbanismo social no mundo, né? Então, estivemos aí, contratamos, inclusive, o especialista Jorge Melguizo, que atuou no processo de urbanização da Comuna 13, para criar essa metodologia participativa, que já vem dando grandes frutos. Eu vou falar um pouquinho mais ao longo da minha fala. Então, no componente 2 do programa, nós temos a questão da infraestrutura resiliente, foi o componente que foi agregado ao programa no momento das chuvas, porque antes das chuvas do ano passado, o Recife, a gestão, ela vinha planejando como se iria enfrentar a questão da resiliência urbana do Recife, porque era muito dinheiro, nós tínhamos um plano diretor de drenagem para mitigar, né, amortizar as águas da bacia do Rio Tegipió, que hoje é o nosso maior problema. Nós tínhamos antigamente o Rio Capibaribe, temos hoje, e o Rio Capibaribe é um rio estadual.
Então, o que foi que se fez? Fez-se um grande plano para construir barragens, Sóstenes certamente deve conhecer, construir barragens ao longo do estado para que a gente conseguisse fazer o controle daquela bacia. O rio Tegipió, por sua vez, ele impõe um desafio muito grande, porque é um rio municipal. O rio Tegipió ele tem 22 quilômetros de extensão, dos quais 20 estão dentro do Recife. Então, você não pode simplesmente sair barrando a cidade inteira. No momento das chuvas, nós entendemos que a questão da resiliência no Recife ela não era mais futuro, ela já era um presente. A questão das mudanças climáticas, da vulnerabilidade ambiental, não estava mais no futuro. Na verdade, ela tinha virado passado, porque a gente estava vendo ali de perto todos esses efeitos na cidade. Então, dentro desse componente de infraestrutura resiliente, nós conseguimos inserir a amortização das águas da bacia do rio Tegipió, então, construção de parques alagáveis, construção de bacias de detenção, canais de descarga, comportas, diques, em alguns casos. Esse plano diretor de drenagem ele está sendo estudado hoje pelo professor Carlos Tucci, que é uma referência em recursos hídricos aqui no Brasil, e por uma equipe de especialistas holandeses, porque Recife tem não só o problema dos alagamentos da cidade, alguns pontos, para vocês terem noção, alguns pontos do Recife, eles alagam sem chover. Só com uma maré mais alta, esses pontos alagam. Então, a gente precisava trazer tanto a questão dos alagamentos, quanto a questão do avanço do nível do mar, que os holandeses aí são referências mundiais por causa de Amsterdã. Então, dentro desse componente, nós temos a amortização do Tegipió e temos a contenção das encostas. O Recife ele vem atuando muito forte em conter as encostas. Estamos fazendo obra em um nível que nunca foi visto na cidade. Só esse ano, na ação inverno, né, que a gente chama desse ano, nós investimos 291 milhões na contenção de encostas, já entregamos 66 encostas desde o início da gestão, temos 44 em execução e mais 24 estão iniciando agora essa semana, mas a gente conseguiu essa captação para realmente conseguir executar 100 encostas por ano, 100 grandes encostas por ano. Isso parece, então vai resolver o problema. A expectativa é que com esse recurso nós consigamos resolver 40% dos pontos de risco 3 e 4 no Recife. Então, realmente são muitos pontos, a gente estima que seriam necessários mais de 2 bilhões para resolver tudo, mas os 500 milhões vão trazer aí uma força, um poder de execução maior para a cidade. E no componente 3, que é um componente de gestão e inovação das políticas habitacionais, para mim ele é um dos grandes marcos do programa, é justamente você trazer, como o Sóstenes falou, sistemas de gerenciamento de risco, monitoramento dos níveis das águas dos rios, das encostas, instrumentalizar as encostas, sistema de controle urbano. A gente sabe, não adianta a gente resolver 40 comunidades sem ter algum mecanismo de fiscalização para que mais 40 surjam. Não é? A gente sabe que o problema isso tudo, né, todos esses desastres são gerados pelo déficit habitacional, realmente existente não só em Recife, não só em Salvador, existente no país. Então, o Pramorar ele foi criado justamente para dar uma resposta multidisciplinar a um problema que é multidisciplinar. Dentro do componente 3, nós temos também questão de inovação nas políticas habitacionais. Então, aqui em Recife, como em muitas cidades do Brasil, nós já temos a solução, né, de reassentamento de famílias para unidades habitacionais e indenização por benfeitoria. A gente entende que só isso não resolve, né? Não resolve porque você vê aí a quantidade de famílias no auxílio moradia esperando a construção dessas unidades habitacionais. Então, junto com o BID, a gente tem trabalhado outros mecanismos de políticas habitacionais, como a compra assistida, que foi feita lá em Niterói, como o reassentamento por permuta, né, conhecido como xadrez, que já foi aplicado em algumas cidades do Recife. Criamos também uma legislação para alocação social. Enfim, temos trabalhado aí em vários aspectos. Então, qual é o principal objetivo do Pramorar, dito tudo isso? Primeiro,
trabalhar muito forte a educação ambiental e sanitária para as pessoas entenderem o que é resiliência urbana e como elas jogarem o lixo no chão, o lixo de forma inadequada, causam alagamento na casa delas. Em paralelo a isso, trabalhar para que os alagamentos e deslizamentos de terra não ocorram, ou seja, fazer essas grandes obras para eliminar o risco. Só que a gente sabe que, eu sempre digo, no dia que eu disser que não vai entrar nenhuma gota de água na casa de ninguém no Recife, foi o dia que o prefeito João Campos tirou a cidade de onde está hoje e levou para cima do morro. Assim como Salvador, eu imagino que Sóstenes também já tenha pensado nisso. Então, as pessoas que realmente continuarem em áreas que alagam, o objetivo do Pró-Morar é, de fato, reassentá-las. Eu sempre falo, às vezes a gente sempre pensa reassentamento como um impacto negativo de alguma obra de engenharia. Não é? A gente vai fazer a obra e precisa reassentar algumas pessoas. No caso do Pró-Morar, o reassentamento é, inclusive, um objetivo do programa. Existem locais que, de fato, vão continuar alagando. E, nesses casos, o objetivo do programa é reassentá-los, fazendo uma escuta ativa e garantindo que cada família seja atendida com a sua particularidade e que, de fato, a gente solucione o problema e não simplesmente tire aquela família dali, coloque no auxílio moradia e aquela família vá para alguma outra comunidade de interesse social. E também, como eu falei, não tem como garantir, não tem como resolver todas as encostas do Recife, todos os pontos de alagamento do Recife, criar sistemas de alerta para que as pessoas não morram, para que as pessoas não percam a sua vida. A gente sabe, encosta, o deslizamento de encosta realmente mata instantaneamente, mas os alagamentos também matam. Então, é realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas e salvar vidas. Esse é o grande objetivo do programa. Obrigado, Beatriz. Justamente você veio responder, né, a provocação desse lab que falava sobre como ir além das remoções. E entendemos que em algumas situações o reassentamento é necessário, é uma necessidade que não se pode evitar, mas a questão é como vamos enquadrar esse processo, justamente no que você dizia, para que seja um processo de assistência social e que trata a raiz do problema, né, que levou essa população a estar exposta, no primeiro lugar, a riscos de desastre. Então, muito obrigado por essa colocação, eu achei importantíssimo. Eu vejo que estamos um pouco atrás do tempo, devido aos problemas técnicos no início desse lab, então eu vou propor para vocês encerrar essa mesa e continuar convidando a nossa participação internacional aqui no lab. Vocês sabem que na iniciativa Inicial 2030 acreditamos no diálogo latino-americano, tem essa tendência de isolar um pouco o Brasil do resto da região em assuntos internacionais aqui. Então, estamos muito felizes em poder convidar para a mesa a Luz Adriana. Eu vou continuar essa moderação em espanhol para conversar com ela, então vou convidar nosso público, nossos painelistas, a ativar o serviço de interpretação para português, tá bom? Então, Luz Adriana, sea bienvenida a este lab. Es un gusto contar con su participación. Luz Adriana es directora de gestión de riesgos de la ciudad de Dos Quebradas, que también es nodo de resiliencia de la iniciativa en Colombia. Y entiendo que Luz Adriana está acompañada también de Alejandro Alzate, geólogo, también en la directoría del Servicio de Gestión de Riesgos de la ciudad. Luz Adriana, creo que para empezar este segundo momento sería útil para nuestros ponentes y nuestro público que nos hagas una breve presentación de su municipio. Entonces, ¿cómo se caracteriza el tema de los territorios periféricos informales en la ciudad de Dos Quebradas? ¿Y cómo se relaciona con el tema de riesgos? Bueno, muy buenos días para todos. Saludo especial para los compañeros del panel, para Lorena, para Beatriz, para Rodolfo, para Sóstenes. Un saludo y un agradecimiento especial para Adriana Campelo y para ti, Clemente,
por permitirnos ese espacio tan importante para nosotros. Es un placer para el municipio de Dos Quebradas estar compartiendo con ustedes hoy este escenario tan importante y poder también compartir con ustedes nuestras experiencias de resiliencia. Para ello queremos ponerlos en contexto de lo que es la composición física de nuestro territorio, pero también de algunos escenarios de riesgo. Para ello, pues, nuestro compañero Alejandro nos va a colaborar en este proceso. Ya regreso entonces con ustedes. Es una radiografía realmente muy similar a la que ustedes ya han expuesto anteriormente. Esas características físicas de los territorios y los escenarios de riesgo realmente son muy similares. También en Dos Quebradas, ante, digamos, ese crecimiento urbanístico, un poco desordenado, digamos, unas políticas claras, obviamente ha agudizado el problema de las zonas periféricas en nuestro territorio. Ya Alejandro nos va a hablar un poquito de este tema, y esto obedece mucho a la falta de la implementación de las medidas no estructurales para controlar estas zonas, y ante ello pues nos hemos visto enfrentados a implementar acciones y estrategias enfocadas especialmente a la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Ha sido un trabajo arduo porque nos compromete a sensibilizar todo el sistema territorial para comprender la problemática y que de una manera articulada todas las entidades del territorio se comprometan a establecer de una manera articulada y prospectiva esas acciones en las diferentes herramientas de planificación. Entonces le concedo la palabra, quisimos hacerlo interactivo y Alejandro nos va entonces a explicar esa caracterización de nuestro territorio. Bueno, muy bien, muy buenos días y un abrazo para todos los participantes. Un poco de contexto. Dos Quebradas es un municipio pequeño, territorialmente hablando, está conformado por 70,8 kilómetros cuadrados de superficie. Tenemos una tasa pluviométrica anual entre 2.600 y 3.200 milímetros al año, y tenemos una población aproximada de 250.000 habitantes. Y para que ustedes entiendan un poco, pues, como la magnitud de nuestra pequeñez, nuestro presupuesto anual son 70 millones de dólares. Muy bien. Nuestro municipio tiene una particularidad. Tiene 3 tipos de amenaza que de alguna manera nos han afectado históricamente. El primero de ellos, las inundaciones. Esto debido a que el perímetro urbano de nuestro municipio se localiza sobre la llanura aluvial de la cuenca de la quebrada Dos Quebradas, que a su vez está alimentada por 13 microcuencas. Y con estas tasas pluviométricas, pues de alguna manera, todas nuestras poblaciones tienen de alguna manera un nivel de exposición frente a las inundaciones. Lo otro es la amenaza por deslizamientos. Nos localizamos en la zona andina colombiana. Sus características son fuertes pendientes, vertientes inclinadas y materiales geológicos altamente susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos. Y el tercer evento que nos amenaza son los sismos. Nosotros nos localizamos en la zona de influencia directa de la zona de subducción del Pacífico colombiano, y adicional a ello, pues tenemos también sismos corticales asociados al megasistema de fallas Cauca-Romeral. Eso entonces implica para el municipio de Dos Quebradas una condición de amenaza bastante crítica, teniendo un territorio pequeño. ¿Cómo se gestan estas comunidades periféricas que de alguna manera están expuestas a alguna condición de amenaza? En algún momento de la historia de nuestro país se dan migraciones internas, y eso obliga a muchos pobladores a llegar a ciudades pequeñas como la nuestra. Adicionalmente, el hecho de la escasez de tierras para ocuparlas urbanamente, que en algún momento de nuestro país implicó precios muy altos, le dio la oportunidad a muchos migrantes venir a Dos Quebradas y a ocupar su territorio porque teníamos tierras de bajo costo. Eso sumado a que Dos Quebradas se cataloga como una de las ciudades industriales de nuestro departamento, entonces hace muy atractiva la llegada de grupos poblacionales
y ellos se van localizando sobre las periferias. Si a eso le sumamos que tenemos un municipio que se gestó como municipio en la década de los 70, es un municipio joven, eso contribuye a que el control de nuestras autoridades era muy escaso y entonces estos grupos poblacionales pues se fueron desarrollando a partir de un desarrollo espontáneo en la ciudad, ocupando zonas periféricas y regularmente zonas expuestas a condiciones de riesgo que en nuestro caso particular tienen que ver con las inundaciones, los deslizamientos y los sismos. En este momento, como para que ustedes tengan una medio idea general, tenemos alrededor de 7.200 viviendas localizadas en zonas de alto riesgo y a partir de ello, pues, se imaginarán que las autoridades municipales, al igual que las entidades competentes como la DIGER, pues tienen que hacer altos esfuerzos económicos para poder satisfacer la demanda de reducir la condición de riesgo de nuestro municipio. Eso sería más o menos como una caracterización gruesa de las zonas periféricas de nuestra ciudad, de esos asentamientos humanos que de alguna manera tienen niveles de exposición muy altos frente a las tres condiciones de amenaza que les acabo de compartir. Los dejo entonces con Adriana para que pueda comentar un poco acerca de las otras dos preguntas. Bien, bien. Gracias, Alejandro. Entonces, ahora que entendemos un poco mejor esta caracterización del municipio, ¿cuáles fueron las acciones de resiliencia ejecutadas en estos territorios más expuestos a riesgo? Sabemos que el municipio tiene acciones inspiradoras de soluciones basadas en la naturaleza, de participación comunitaria también. ¿Nos quieren comentar? Por supuesto que sí. Bueno, entonces quiero contarles que desde el municipio de Dos Quebradas, en el marco de ese contexto que Alejo nos acaba de exponer y teniendo en cuenta que Dos Quebradas obviamente ha sido fuertemente afectado por esas altas precipitaciones y por esas características que tenemos, nos hemos visto obligados a buscar varios mecanismos de financiación para poder atender todas esas necesidades de la población. Y entre esos mecanismos de financiación hemos optado por empréstitos que el municipio ha sido aprobados a través del Consejo Municipal de Dos Quebradas y hemos logrado implementar primero obras para la reducción de riesgo, como decían bien ahora, muros de contención, que son, digamos, su función son el control de la socavación y de la profundización de nuestras quebradas. Nos decía ahorita Alejandro que estamos rodeados de 13 microcuencas conformadas por 32 quebradas, todas con exactamente los mismos problemas de ocupación y de riesgos en sus riberas. Esta intervención con estos recursos nos permitió intervenir, alrededor de unos 19 sitios críticos en el municipio de Dos Quebradas y que ahora orgullosamente podemos decir que esas fuertes lluvias que se nos presentan en los últimos años no hemos tenido que salir con nuestros equipos de respuesta a atender esas mismas zonas, porque afortunadamente el impacto fue supremamente positivo. Esas obras están cumpliendo con su función. Logramos la protección de esas personas que se encontraban en estos sectores y también obviamente se logró la protección de la infraestructura pública, la recuperación y la rehabilitación de vías, de redes de servicios públicos y obviamente lo más importante para nosotros, la seguridad de nuestros habitantes y sus bienes, sus viviendas, que es prioritario para nosotros desde el punto de vista de la gestión del riesgo de desastres. Esto en cuanto a obras grises. En cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza, yo creo que es uno de los proyectos más exitosos y que con orgullo podemos mostrar desde Dos Quebradas, con solo una inversión de 210 millones de pesos, creo son $60.000, que puede sonar una cifra insignificante, obviamente para la magnitud de este escenario, pero realmente logramos 13 obras importantes en nuestro municipio, en zonas que fueron afectadas por esas temporadas de lluvia y que logramos a través de esas soluciones la estabilización de las laderas para
la protección de viviendas, para la recuperación también vial, para el manejo de las aguas de escorrentías y pluviales que nos afectan, las laderas y nos deterioran todas las vías rurales, especialmente en nuestro municipio. Realmente todas estas obras han generado un impacto muy positivo, como les decía. Seguimos trabajando en el marco de todas estas calamidades que hemos tenido en el municipio con la Corporación Autónoma Regional, que vio con muy buenos ojos esta iniciativa y que ha sido ejemplo a nivel departamental. Han venido de otros departamentos, de otros municipios del departamento a visitar nuestras obras como ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, la Carter se motivó a disponer recursos para el municipio de Dos Quebradas y hoy estamos iniciando con 25 obras más de soluciones basadas en la naturaleza en toda la serranía del Alto del Nudo. Además de que estamos procurando la mitigación de los riesgos en el municipio de Dos Quebradas, también vemos muy favorable la complacencia de nuestras comunidades, que de alguna manera al inicio de nuestra administración eran escépticos a la gestión, pero que hemos demostrado con estos resultados que realmente la administración está interesada por su bienestar. Excelente, muchísimas gracias, Luz Adriana, por esta presentación. Espero que haya sido un momento enriquecedor también para ustedes de descubrir la experiencia de otros municipios brasileños y dejando muy claro que se puede intervenir de otras maneras que a través del desalojo, ¿no? Entonces, creo que en este sentido hay un consenso aquí en esta mesa que el trabajo en los territorios periféricos, en las comunidades, es de suma importancia para realmente salvar vidas y proteger a los bienes de la ciudad también. Muchísimas gracias. Voy a regresar al portugués para encerrar el evento, que ya estamos muy retrasados, pero quería agradecer nuevamente al municipio de Dos Quebradas para su participación. Muchas gracias. Então, finalizando aqui esse lab, queria agradecer novamente a todos e a todas e aproveitar esse momento para uma última pergunta, talvez, que eu queria dirigir ao Rodolfo, que abriu esse lab através da apresentação dele. Eu queria saber, Rodolfo, brevemente, foram apresentadas várias ações, desde Franco da Rocha, Recife, Salvador, até ações internacionais, e queria saber como essas ações podem inspirar essa agenda da nova Secretaria Nacional das Periferias e quais oportunidades você vê de relação com essas ações. Cleber, muito bom. Vou tentar ser breve também. Primeiro, depois você me passa o contato da Luz Adriana, que eu quero conhecer as soluções baseadas na natureza que eles estão implementando, porque nesse sentido já é a primeira resposta, né? É algo que a gente quer dar escala é da escala nacional e fomentar esse tipo de intervenção. Não deixando de lado, que é o que me parece, ouvindo tanto a Lorena, os Tóstenes, a Beatriz, né? Dizendo da importância também da forma da contenção de encosta como uma iniciativa que pode, ou uma ação que pode ter esse caráter de prevenir riscos e salvar vidas. Eu acho que esse nos fortalece. Eu vejo que, além dessas iniciativas e dessas ações, há sempre uma necessidade, e o que tem nos mostrado muito, se essas ações que nós estamos tomando, elas estão conseguindo estar vinculadas à emergência climática que nos aponta. A mesma forma de contenção de encosta que a gente tem feito, ela consegue e vai conseguir responder ao que está prevendo para o futuro, imaginando assim a outros riscos que não estão sendo colocados ou não são colocados aí. Se a gente faz um grande muro de concreto num dado local, como é que isso altera o microclima daquela região? A partir do momento que eu estou colocando concreto ali.
Então, acho que são outros desafios que vêm com a necessidade da gente ter esse tipo de infraestrutura das contenções de encosta, das obras cinza, né? Acho que a gente está na discussão aqui das cinzas e das complementares. Eu queria, vi que a Beatriz quer fazer uma fala complementar, eu queria colocar brevemente, né, que é outro, algo que me toca faz muito tempo, é a questão do reassentamento, por ter participado de mapeamentos de risco e contralaudos que colocavam uma população imensa em área de risco e a remoção em massa. Eu acho que a Beatriz coloca essa necessidade de tudo ser muito bem estudado. A gente tem discutido o caso a caso e o casa a casa, né? Acho que cada caso é um caso, cada casa é uma casa. Cada pessoa é uma pessoa e a gente tem que respeitar isso. E fecho, assim, às vezes a gente talvez perca uma dimensão e sempre há uma discussão do risco zero, né? A gente vive numa sociedade de risco. Se a gente pegar os dados de mortos por acidentes de trânsito no Brasil em 2022, de mortos e feridos, é um número que chega a mais de 50 mil mortos e feridos. A gente para de dirigir, a gente para de produzir carro, a gente para de produzir modelo de cidade rodoviarista. Não me parece que a gente para de fazer isso. O que a gente busca é formas, caminhos de medidas estruturais e não estruturais para reduzir a exposição das pessoas em risco. Da mesma forma, a gente tem que buscar e continuar numa busca ativa. Existem sim necessidades de realocação, reassentamento, mas ao mesmo tempo ela tem que ser muito bem estudada, muito bem avaliada, e entender que existe a possibilidade de convivência, que é o que a gente faz no trânsito, de convivência com esse tipo de situação. A convivência tem que ser a melhor possível. A nossa dificuldade no Brasil, no cenário nacional, é que a gente tem vários elementos de precariedade, de infraestrutura urbana, de falta de saneamento, de falta de saúde, de falta de segurança, de falta de infraestrutura, que precariza e dificulta a convivência com risco. Dificulta muito a convivência com risco. A gente não quer, e aí, só para eu fechar realmente mesmo, quando eu falo da convivência, eu particularmente, vou contar um caso, né? Eu vivenciando um mapeamento de risco, um morador bateu no meu ombro e falou assim: Rodolfo, você nunca dormiu com barulho de chuva batendo no telhado da sua casa com medo que pudesse acontecer alguma coisa? Eu falei que realmente nunca senti aquilo, nunca passou, mas não é por não sentir que eu não me compadeço, que eu não me sensibilizo por aquilo que acontece. Eu não estou falando que é manter as pessoas em risco, né? É tentar estratégias, todas as estratégias possíveis para que o reassentamento seja o último caso. Acho que é isso. Queria agradecer, assim, demais todas as falas, assim. Elas me dão muita força para continuar lutando para que a gente tenha recurso para financiar os municípios, financiar essas propostas, tanto as de contenção de encosta, tanto os planos municipais de redução de risco e tanto aquilo que a gente está buscando como futuro. Então, queria agradecer as falas aqui e falar que eu estou disponível. Assim, a gente fechou aqui, mês que vem a gente vai estar em Salvador. A gente está disponível para reconhecer, conhecer essas iniciativas de perto. E, se der tudo certo, financiar cada vez mais. E, Clemã e Adriana, eu estou sempre disponível, as portas estão abertas para vocês, para a gente pensar em parcerias, iniciativas, o que a gente possa fazer. Com certeza, Rodolfo. Pode contar com a gente também. Vamos fechar essas parcerias aqui. Muito obrigado pela fala. Beatriz, vou pedir para você ser muito breve na sua colocação. Eu vi que você levantou a mão e aí a gente encerra esse lab. Vou ser bem breve, Clemão. Queria trazer só 3 pontos para todos, mas principalmente considerando a fala do Rodolfo. Primeiro, essa questão em relação à resiliência. De fato, quando você contém uma encosta concreto lançado, você simplesmente resolve o problema da contenção, que causa um risco iminente de vida, e leva para a macrodrenagem. Então, aqui em Recife, nós estamos trabalhando, eu sei que Salvador também,
sobre como tornar essas soluções mais resilientes, entendendo que a gente tem ações emergenciais que precisam ser feitas daquelas encostas que assim o risco é muito alto, mas precisamos planejar também outras soluções para não trazer um problema de cima para baixo. Sugeriria também, Rodolfo, com a criação da Secretaria, né, de Territórios Periféricos, por que não fazermos um processo de reuniões entre entes, entre municípios, de todos os tamanhos, que tem a questão da resiliência como uma pauta principal. A gente já faz coisas interessantíssimas no Brasil. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países que a gente não precisa olhar para fora, óbvio, trazer algumas inovações de outros países, como é o caso da Colômbia, mas nós já temos coisas muito boas sendo brasileiras, né, no próprio país, e a gente poderia ter uma troca maior, tá? Eu já estou aqui pegando o contato do Sóstenes para a gente continuar aí a conversa. Em relação à habitação, Rodolfo, eu acho que o governo federal pode nos auxiliar muito nessa questão de soluções inovadoras para a habitação. Todo mundo já sabe que a solução não é você fazer grandes unidades habitacionais afastadas da cidade, né, porque você não tem terreno. Óbvio, é uma solução em massa, é claro, precisa ser feita, mas eu acho que a gente trabalhar junto com o governo federal outras possibilidades também para a gente levar isso para o Brasil inteiro, e aí sim conseguir a solução em massa e a solução pontual de cada família. Cada família é um mundo, né? E aí cabe a nós, como gestores públicos, conseguir resolver o mundo de cada um. Então, fica insto aí esses 3 pontos para que a gente possa debater mais no futuro. Muito obrigado, Beatriz. Eu vou deixar a palavra agora para a Adriana para o encerramento do Lab, mas eu queria agradecer a todos e a todas pela participação, pelas práticas e ações que vocês compartilharam conosco, com o público. Foi um prazer moderar esse Lab e espero contar com próximos encontros com vocês, com cada município, para avançar esse trabalho junto de resiliência urbana. Obrigado. Obrigada, Clemente. Só se está com a mão levantada, não sei se você quer falar alguma outra coisa. Opa, não vi. Palavra sua. Clemon cortou minha fala no início e no final, Adriana. Ainda bem que você existe para nos salvar. Não te vi. Esse pessoal de início corta todo mundo. Eu queria fazer uma parte aqui. Eu não cumprimentei Luiz Adriana da forma devida, colega Hub de Resiliência. Ela estava conosco lá no Uruguai, em Punta del Este, quando da certificação das Nações Unidas. Então, deixar esse abraço a ela, a você, Adriana, a Clemon, a Beatriz, a Rodolfo. Anotei aqui os telefones, prefeita Lorena, e dizer, Beatriz, essa condição de não só executar a contenção da encosta como solução única, mas você pensar nela como um todo, como solução plena, eu posso lhe dizer que Salvador hoje já tem expertise nesse quesito, e eu deixo à disposição de Rodolfo, da prefeita Lorena, a Beatriz, Clemon e a Adriana já conhecem, mas assim, eu tenho convicção de que é algo que vocês vão se encantar e pode servir, sim, de piloto, de balizador para iniciativas em suas cidades, tá? Era só para fazer essa complementação. E dizer, Adriana, que eu sou um entusiasta dessas ações que você, Clemon, e todos que fazem parte da iniciativa 2030 trazem, porque essas discussões são importantíssimas, a gente aprende, busca informações novas, traz experimentos de outras localidades, são vivências distintas. A Beatriz, ela foi muito oportuna quando ela ali provoca a Rodolfo nesse sentido. Nós sentimos uma falta muito grande dessas discussões. A Frente Nacional de Prefeitos, ela ajuda muito nisso, porque tem uma facilidade de troca muito interessante, mas eu tenho certeza que todas as pastas, todos os envolvidos que possam, porventura, serem agentes ativos dessas trocas, não se exaure. Eu acho que todas elas se complementam, tá? E dizer que Salvador vai estar sempre aqui de portas abertas. Inclusive, com a sua vinda aqui a Salvador, Rodolfo, meu telefone está aí, já anotei o seu também. Por favor, nos contacte para vir aqui conhecer a nossa experiência. Um grande abraço a todos. Obrigado, Adriana. Obrigado, Clemon. Obrigada, Sóstenes. Então, eu queria, para finalizar, agradecer a todos, dizer que o nosso desejo é criar esses espaços de conversa. Então, gostaria, inclusive, de convidar vocês, se vocês tiverem temas, ideias,
que vocês querem que a gente traga. Esse é um encontro bimensal, então, por favor, façam isso. A ideia é trazer hubs de resiliências e outras experiências. Queria também deixar à disposição não só nós da iniciativa Making Cities Resilient, mas também os outros programas da UNDRR. Então, nós temos iniciativas em sistemas de alerta precoce, temos iniciativas, inclusive esse é um grande chamado do secretário-geral da ONU, é um programa chamado Early Warning for All. Estamos desenvolvendo, com a ajuda de colegas de outros temas, um scorecard, que é a nossa ferramenta para os sistemas de alerta precoce, também para melhorar o sistema de alerta precoce, um sistema multi-alerta, né, que envolve vários aspectos, inclusive treinamentos, e queria também deixar à disposição outras iniciativas que nós podemos apoiar vocês em conjunto com a iniciativa Making Cities Resilient. Por exemplo, de iniciativas em infraestrutura resiliente, conhecimentos de risco. Então, queria agradecer a todos vocês e dizer que estamos à disposição. Desejo um bom dia para todos e muito obrigada.